Meus queridos amigos do curso jurídico, tudo bem com vocês? Estou aqui num momento super especial. Deem uma olhadinha nessa tela. Estou aqui muito bem acompanhado por advogados extraordinários e de grande renome. Deem uma olhadinha. Adel Eltassi, nosso queridíssimo, extraordinário advogado criminal, procurador federal, professora Melissa Foman, dispensa apresentações na área do direito previdenciário, doutora Elaine Oshima, nossa queridíssima professora da pós-graduação, querida advogada que está com uma atuação excelente conosco, cada vez mais próximo do curso jurídico, estou muito feliz com isso. Professora Ana Paula Pavelski, nossa professora de todos os nossos preparatórios da OAB, extraordinária advogada, professora da nossa pós-graduação, e a Gilmara Funes, também advogada e nossa coordenadora da nossa pós-graduação. Gente, vamos falar um pouquinho sobre método, porque o que me apaixona nessa nossa pós-graduação é o nosso método prático. Nós vemos várias excelentes pós-graduações em Curitiba, porém, com o perfil prático da pós-graduação do curso jurídico, não são tantas pós-graduações que atuam. Então eu quero começar perguntando para minha querida amiga Ana Paula Pavelski. Ana, direito do trabalho agora está em alta, né? Ano passado ele terminou com aquela ideia do direito do trabalho em queda por causa da reforma trabalhista. Esse ano em alta e crescendo cada vez mais a procura por advogados trabalhistas em virtude do momento que estamos vivendo. E aí, Ana, qual é a importância para quem quer começar agora a advogar na área trabalhista do que nós temos a oferecer na nossa pós-graduação? Então, meu amigo Isaías, obrigada aí pela apresentação, pela generosidade das palavras, nossos queridos alunos. Na verdade é assim, a advocacia contenciosa trabalhista, que, entre aspas, tinha sofrido uma queda, porque é normal, quando vem uma legislação nova, as pessoas terem dúvidas a respeito de como continuar atuando, o que continuar fazendo. Então, por causa da reforma trabalhista e algumas alterações que a gente teve com medida provisória 808, que depois não estava mais em vigor, enfim, realmente a gente teve uma queda, a priori, no número das ações no contencioso, ou seja, lá na Justiça do Trabalho. Porém, é fato que as empresas descobriram a grande importância do papel que o advogado trabalhista tem também no preventivo. Então, fazer ações preventivas, né, a questão da consultoria mesmo, o que eu devo fazer para evitar um contencioso, o que eu devo fazer, isso cresceu bastante, né, isso é bem interessante também. E agora, com a questão do que a gente vem vivendo, do momento que a gente vem vivendo, né, as alterações, as várias legislações, alterações na legislação que a gente teve, a gente tem, então, de novo, um aumento, um incremento das ações trabalhistas, até porque, infelizmente, a gente viu muita empresa aí fechar, encerrar as atividades ou mesmo reduzir quadro. E muita empresa deixou de pagar as verbas decorrentes da extinção de contrato ou outras verbas para os empregados, ou não está respeitando garantias de emprego trazidas pelas legislações aí que proporcionaram redução de jornada e salário e suspensão de contrato. Então, a gente tem, sim, um número significativo de ações trabalhistas acontecendo por causa do momento da pandemia, né? Então, é muito importante para o advogado trabalhista, e a gente aborda isso na nossa pós, a gente entender, a gente saber agir no contencioso, né? E quem faz a segunda fase da OAB em trabalho conosco, né? Já tem aí uma boa base de caminho das pedras, mas é uma preparação focada para o exame de ordem, que na prática tem suas diferenças e que na nossa pós-graduação a gente consegue retomar isso de uma maneira bem completa aí, no sentido de como agir não só contenciosamente, mas também dicas desse preventivo, que é o que muitos empresários aí, até muitos empregados estão procurando também. E a Ana Paula Pavelski, eu tenho o prazer de dizer que está praticamente em todos os módulos da nossa pós-graduação, né, Aninha? Aí a galera fica, né, querida? Fica feliz. E agora a nossa pós-graduação, ela está com alguns aspectos novos aí. Elaine, você está trabalhando aí na nossa área civil, junto com você, Andréa Cunha, Paulo Ribas, Liliane Busato, a Bruna Oliveira, a Adriana Martins, na área de família. E me conta, querida, qual é a expectativa? Porque a gente tem visto aí uma mudança no modelo de propor a pós. Uma pós que tem vindo ainda mais prática, com peças processuais propostas e corrigidas, modelos de exercício em todas as aulas. Como é que é essa nova dinâmica que você está ajudando a cumprir e que a gente já está fazendo isso na área civil?
Bem, é muita alegria, né, verificar os novos advogados. Cada vez mais, quando eles procuram uma pós, a gente vê que busca estudar, que investe na educação, saber que não é uma pós, como a gente brinca, não só no mundo das ideias, mas uma pós que traz, sim, a realidade dos corredores, dos tribunais, a realidade da prática, né, jurídica. E o diferencial do jurídico, sem dúvida nenhuma, são as atividades e todo o exercício em aula. Então, nós do Civil, a gente tem buscado cada vez mais trazer exercícios, trabalhar com jurisprudência, trazer julgados, mostrar onde pesquisa, para que o aluno, né, da nossa pós tenha essa confiança, né, no mercado de trabalho. E o corrigir e a oficina de peticionamento é interessantíssimo, porque eles têm o feedback, né? O aluno remete o exercício, ele tem toda essa orientação do que ele poderia melhorar, do que falta ainda, do que está legal. Então, é importante para ter essa segurança. E sem dúvida nenhuma, né, Isaías? A prática leva quase à perfeição, né? Então, a prática faz a diferença. Não adianta você vir... Faz parte, sim, é bom você ter novos doutrinadores, você trazer todo esse pensar, mas também é importante saber como os tribunais compreendem o pedido, como se faz uma petição, sim, concisa, mais direta, como trabalhar com as novas questões também. Dias atrás eu estava comentando com os alunos da questão do REURB, trazendo fatos novos, que eles têm ficado cada vez mais instigados. Então, faz toda a diferença, sim, esse trabalho do time, no sentido de trazer a prática. Pós, nós temos várias, mas prática, bem pouca. E o jurídico, com certeza, está fazendo a diferença. Eu vejo pelo feedback dos alunos que fazem o exercício, perguntam, falam, pedem as dicas, isso dá uma diferença e essa confiança. Porque se for para advogar, que seja com excelência, né? Então, nós estamos trazendo essa excelência aos alunos. Isso eu não tenho dúvida. Gilmara, e você planejou uma pós que tem muita oficina. E agora a ideia, como falou a Elaine ali, né? Trabalhar a prática, e a gente ficou de trabalhar com muitas oficinas. Então a gente está falando desde oficina de peça, como estava falando a Elaine, como oficina de audiência, você bolou visitações a audiências públicas, até mesmo viagem a Brasília, para poder conhecer a estrutura de poder e também assistir algumas audiências com visitas guiadas e tudo mais. Conta um pouquinho desse projeto para a gente. É verdade, Isaías. Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança. O que a gente fez foi realmente reestruturar a prática para que a gente pudesse oportunizar para os alunos a vivência que muitos não tiveram durante a faculdade, não tiveram durante a graduação, não puderam passar por um NPJ em todas as áreas. Então, nós remodelamos para que a gente pudesse fazer aquilo que o curso jurídico já faz na segunda fase, que é o pegar na mão, começar do zero. Então, nós organizamos em cada aula que o aluno tenha que exercitar, então ele vai protocolizar o exercício que o professor dá em sala, isso não é obrigatório, tá? Vai ser para quem quiser, e o professor vai corrigir, a gente tem uma equipe de professores corrigindo essas peças desses advogados. Então, assim, é o advogado efetivamente que quer se profissionalizar, quer ter mais qualidade naquilo que ele está fazendo. Então, a gente faz a peça, tem a aula da peça, e daí, dentro dessa aula, faz o exercício. Só que o advogado não vive só de petição. Então, não é só isso que a gente colocou. Então, nós colocamos, a gente começando agora, no primeiro semestre, com direito civil, né, com a prática civil, a gente tentou colocar todas as fases do processo para que a gente possa depois usar dos que são comuns para a área do previdenciário, do trabalhista. Então, completo, a gente tem esse primeiro semestre de civil. Aí nós vamos simular, então tem a aula teórica antes, mas aquela teoria da prática, que é ensinar a fazer a audiência, não é só o processo civil da audiência, mas é como que a gente vai fazer essa audiência acontecer. Então, nós vamos ter essas simulações das audiências de conciliação, depois da audiência de instrução, lembrando como é que essa audiência vai se desenrolar, o que acontece, e, ao simular, a gente pode colocar tudo o que é possível. Então, esclarecimentos do perito, coisa que é mais difícil de ver na prática, mas para que o aluno saiba exatamente como é que acontece, como que ele deve proceder, como é que ele deve se comportar. E, concomitante à realização dessas audiências simuladas,
O que a gente já fez no ano de 2019, mas de uma forma menos... mais tranquila. Agora a gente quer fazer mais vezes, mais visitações, acompanhando as audiências nos tribunais. Então, agendar. A gente, o ano passado, conseguiu ir no TRT, acompanhar as sustentações orais e verificar o funcionamento da Justiça do Trabalho. Então, com o cerimonial do TRT, os alunos puderam verificar aí, em Curitiba, como é que isso acontecia. Na Justiça Civil, nós fomos nas audiências de instrução. E daí, encerrada a audiência, explicando tudo o que tinha acontecido e como que o advogado deve se comportar dentro dessas realidades que acontecem, e cada audiência é única. Então, acontecem coisas diferentes que é só vivendo. E aí teve o acompanhamento do curso durante essas audiências para poder verificar exatamente o que acontece. E para esse ano, a gente tinha programado já a visitação para Brasília. Tivemos aí um probleminha da pandemia, mas essas visitações vão acontecer. E em Brasília a gente quer conhecer os tribunais superiores. Então, é o STF, o STJ, o TST, o TSE, e se der tempo ainda, provavelmente dê, a hora que a gente faz a organização, é o STM também. Outros lugares interessantes que a gente já pôde ir e que sabe que acompanhar essas audiências, essas sustentações é de grande valor, Tribunal de Contas da União. Então, assim, são várias atuações que o advogado pode ter e que ele nem sabe que ele pode estar trabalhando em todas essas esferas. Aqui no Tribunal de Justiça, nós conseguimos a visitação para que a gente acompanhe os julgamentos nas câmaras, mas também no pleno, né? Então, tem os julgamentos do pleno, onde pode estar fazendo sustentação, e é uma área de atuação para os advogados que estão daqui de Curitiba e podem fazer só esse serviço para quem é de fora, né? Então, se ele se especializa nas sustentações, ele pode estar atuando e é uma seara diferente, é uma outra área onde ele vai poder estar trabalhando e estar tirando o seu ganha-pão. Então, é uma pós-prática, a gente mostrando efetivamente aquilo que acontece. É o que a professora Elaine falou, são os corredores do fórum, apesar de ser muito virtual agora e nós termos os processos eletrônicos, nós temos ainda muitas coisas que são realizadas presencialmente. E para os alunos nossos que estão aqui na capital tem atuações que eles podem fazer e muito mais fácil. Então, é uma pós verdadeiramente prática, a gente preparou esse primeiro semestre de civil mais intenso, e daí a gente vem com o penal no segundo semestre, mostrando as questões do inquérito, e daí tem a visita na delegacia, para conseguir entender como é que funciona na delegacia. E depois a audiência que a gente tem de custódia, e seguindo todo o trâmite do processo penal, com as sustentações orais, a importância da gente levar memoriais antes das sustentações, que é coisa que não está na lei, e o advogado precisa saber que isso vai ajudá-lo demais na hora da sustentação. Então, são essas dicas, essas práticas que a gente vê. Depois, trabalhista com as audiências, os recursos e simulando além das aulas teóricas, finalizando o semestre aí com o direito previdenciário, para que a gente consiga entender o processo administrativo e o processo judicial. Então, é uma questão bem diferente. No previdenciário, a gente vai ter toda a questão administrativa além da judicial. Então, eu tenho que saber o funcionamento do INSS digital para facilitar a vida do advogado, que poucos conhecem. Eles acham que está limitado ao juizado especial, à Justiça Federal, mas não, a gente tem todo o processo administrativo antes, que também pode ser feito de forma virtual. Então, são características que a nossa pós buscou para que o advogado, nosso aluno, possa, a fundo, conhecer a prática. É como se a aula de processo civil fosse, na verdade, uma ferramenta, uma chave, que pode ser de fenda ou de uma chave Phillips. E o processo civil vai falar como é que essa ferramenta funciona. E a nossa aula é assim, vamos pegar a chave Phillips, rodar para a direita, num parafuso que seja Phillips, e vamos pegar um parafuso com fenda e girar para a esquerda. É essa prática que a gente está proporcionando para os alunos, tudo com correção, para que esse advogado possa errar conosco, tirar todas as suas dúvidas, para que na vida real a vivência dele seja sem falhas, sem erros, podendo garantir a cada um aquilo que efetivamente o direito tem a dar para o seu cliente.
Então, a gente está tentando proporcionar uma experiência que muitos não têm na vida e os alunos do curso jurídico vão conseguir. É isso que a gente programou para eles durante essa pós em prática da advocacia. Que legal. A Gilmara está falando aí, falou de datas e tudo mais, mas vamos lembrar, a pós é cíclica, né? Então ela tem assim, a qualquer momento que você vai chegando, você vai podendo acompanhar e também ter a modalidade online. E uma coisa legal disso aí, Gilmara, é a gente poder saber o seguinte, ó, poder saber que nós vamos poder trabalhar junto com a Pavelski, por exemplo, essa ida para os tribunais e tudo mais. Daqui a pouco a gente poder acompanhar, quem sabe, uma audiência em que a Pavelski está fazendo um extraordinário trabalho que ela faz para os seus clientes, né? Alguma coisa que a gente possa acompanhar. Estou dando uma mordidinha aqui na Pavelski para poder dar certo uma situação como essa, vai ser muito bacana. Agora, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa aqui, né? Tem um autor aqui, né, de direito penal, um autor de manual de direito penal conosco aqui, os principais advogados de júri do país, né, professor Adel Tassi, né? É isso mesmo, essa decoração árabe na sua casa aí, professor Adel? Né? Muito bonita, diga-se de passagem. Meu amigo Adel, me conta, a advocacia criminal, a quantas anda? Como é que está a oportunidade para o advogado iniciante? Mais ou menos, eu sei que você tem uma advocacia cirúrgica, né? Você atende poucos e grandes casos, né? Você não é um cara que abre para um número muito grande de casos, você escolhe o que você vai atuar na tua advocacia, mas você sem dúvida deve saber esses dados, porque conhece muito a advocacia criminal. O advogado iniciante hoje na área criminal, quais são as chances, remuneração média, e como que está as oportunidades da advocacia criminal? Não para você, que são todas, né? Que escolhe o que quer atuar. Estou perguntando como que está as oportunidades para nós, meros mortais, como eu, que daqui a pouco falo, vou ingressar na advocacia criminal. Conta um pouquinho para nós. Muito bem, Isaías. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você e com mais esses colegas fantásticos, advogados brilhantes e professores também brilhantes, que eu sou fã de carteirinha. Realmente é uma honra e uma alegria participar de uma pós-graduação com essas características. E, assim, a advocacia criminal, eu creio que o Brasil descobriu o que nós, advogados criminais, sempre soubemos, a importância da advocacia criminal nos últimos anos. Se você observar, os grandes debates nacionais, ou pelo menos grande parte dos grandes debates nacionais, são relacionados a processos criminais. A sociedade paralisa para discutir lava-jato, a sociedade paralisa para discutir prisão em segundo grau, a sociedade paralisa para discutir aborto, a sociedade paralisa para discutir temas de natureza criminal. E, nesse sentido, a advocacia criminal tem conseguido passar, ao longo dos anos, absolutamente isenta a ciclos de mercado, a dificuldades de mercado. Claro, um momento como o que a gente vivencia hoje, de uma pandemia, é um momento particular. Agora, via de regra, a advocacia criminal ela vem sendo exigida em todos os momentos, porque me parece que as pessoas conseguem entender hoje que o advogado criminal, muito mais que o defensor daquela pessoa que é acusada de um crime, ele é um grande guardião dos direitos e garantias fundamentais. Eu costumo dizer que o advogado criminal ele é o porta-voz da cidadania, ele é o porta-voz da Constituição Federal, porque justamente ele é o grande defensor disso, dos direitos, das garantias fundamentais. E defender direitos e garantias fundamentais nunca sai de voga, meu amigo, nunca fica fora de moda. Portanto, nesse sentido, todo aquele que imaginar-se advogado criminal, claro, terá uma série de desafios, inclusive na pós-graduação a gente aborda esses desafios, terá uma série de dificuldades, inclusive, muitas vezes encontrando a intransigência, a intolerância, o preconceito, que a gente também aborda todas essas questões na pós-graduação, mas pode ter certeza que ele encontra, sob o ponto de vista profissional, um mercado extremamente promissor, um mercado sempre positivo, além de uma satisfação profissional imensa, porque a satisfação profissional de quem está vinculado a essas grandes causas, a quem está vinculado a esses grandes debates nacionais, a quem está vinculado a isso, a realmente o resgate de vidas que eventualmente erraram, é uma satisfação profissional gigantesca. Então, eu costumo dizer que a advocacia criminal, com todo respeito aos colegas que estão aí também participando dessa nossa conversa e que são, como eu disse, advogados brilhantes,
mas eu costumo dizer que a advocacia criminal é o suprassumo do mundo, porque realmente é um momento em que você está ali realmente como última barreira de proteção daquela pessoa. O ministro Luiz Barroso, esses dias, inclusive, falou assim, em termos muito mais educados que os meus, mas falou mais ou menos o seguinte: só retardado não entende a importância da advocacia criminal, porque qualquer um de nós, daqui a pouco, depende só do advogado criminal, porque daí se envolveu numa confusão que a mulher já deixou, o marido já deixou, os filhos não querem olhar na cara, os amigos, e está ali o advogado criminal como esse porta-voz da cidadania, como esse porta-voz dos direitos e garantias fundamentais. Então é uma carreira realmente fantástica. O processo criminal, muita gente às vezes diz, sabe, Isa, que, puxa, eu acho tão chata essas coisas do inquérito, blá, blá. Mas lembre que o processo criminal não é inquérito. O inquérito é uma etapa, inclusive na pós a gente analisa exaustivamente as intercorrências que podemos ter no inquérito. Eu mesmo fiz questão de inserir aí, até na pós, foi uma inserção até minha, a atuação defensiva, a investigação defensiva na fase pré-processual. Então, nós temos, claro, esse inquérito, mas lembre que o processo criminal é muito mais que o inquérito. E o processo criminal é um processo interessantíssimo, que sempre está se debatendo fatos, com uma grande discussão probatória. Então, eu tenho certeza que quem atua na área criminal se sente estimulado, tanto que é difícil a gente conhecer ex-advogado criminal. A pessoa é meio que contaminado, tal qual um alcoólatra, um viciado naquilo lá, se ela começa. Então, você não quer ser Deixa eu ver se eu contaminado, entendi. Então, um advogado criminal, ele é análogo a um alcoólatra, o que mais? A um viciado, a um drogadito, porque justamente ele é contaminado de tal forma que ele não consegue largar. Não larga mais. Eu sob administração, por exemplo, eu mantenho sob administração com essa história de que é um escritório boutique, mas é isso, é manter o vício sob administração, né? Então, ninguém a deixa. E sob o ponto de vista, como eu disse, comercial, olhando esse aspecto, é evidente que a advocacia criminal é uma advocacia do dia a dia de uma sociedade. O Estado de Direito depende do advogado criminal. O Estado de Direito depende de pessoas que estejam ali olhando para aqueles mesmo que erraram, mesmo que falharam, e estendendo a mão e de alguma forma dizendo, tudo bem, ele falhou, tudo bem, ele errou, mas há uma série de direitos aqui que nem a sociedade tem qualquer legitimidade para dele retirar. Então, eu acredito que a advocacia criminal vai continuar passando incólume aos ciclos e outros ciclos da instabilidade do nosso país, e eu vejo que, realmente, a sociedade hoje aprendeu a ver isso, de certa maneira, quando vê que os grandes debates nacionais são debates criminais, né? Desculpa ter falado. Meu amigo. Não, que é isso, é muito bem-vindo para falar mesmo, amigo. E você fez escola, né, Adel? Eu sou discípulo do Adel Tassi, né? O Adel faz escola. O Adel tinha o prazer de ser aluno do Adel na graduação. Ele, novo desse jeito, foi meu professor na graduação, meu professor de penal e processo penal, professor extraordinário. É uma honra ter você, meu amigo, desde 2002 no curso jurídico. Fazendo aí 18 anos de curso jurídico, meu amigo Adel. É um privilégio, amigo. Né? E o Adel... Claro, amigo, por favor. Não quero tomar mais o tempo, mas assim, já que você falou disso, de 18 anos do curso jurídico, eu acredito que o curso jurídico tem uma vocação muito forte para ensinar a advogar, ensinar advogados, ensinar a advogar. Há muitos anos, inclusive, converso isso com o Isaías, eu vejo isso como uma vocação muito forte do curso jurídico e não conheço ninguém no Brasil que faça isso melhor que o curso jurídico. Então, acredito que essa pós-graduação é realmente a pós-graduação do curso jurídico, é a pós-graduação para quem quer realmente, dentro do que já falaram, as colegas que falaram antes, para quem quer realmente estar inserido na advocacia, ter uma visão eminentemente prática. A casa do advogado iniciante. Vamos lá. Então, e o Adel está nessa área da pós-graduação criminal, junto com Elias Matarassad, que tem seus módulos, com o Adriano Bretas, com o Michel Knosseisen, com a Marion Bá, e eu acho que esse é o time, talvez eu esteja me esquecendo. O Rodrigo Falks. O Rodrigo Falks também está nessa pós, mas a maioria da pós é com o meu amigo Adel Tassi, que vai trazer para vocês aí muita novidade bacana e ensinar a galera a advogar. Então, eu vou falar com a professora que não tem a maioria da pós. Lamentavelmente, um dia eu vou chegar lá, né? Professora extraordinária, o nome do Direito Previdenciário Nacional, a professora Melissa Fomo. Melissa, você trabalha na nossa pós-graduação com o grande Alberto Patino, né? Queridíssimo professor, extraordinário, e também com o professor Paulo Vitor, que fala
da advocacia administrativa previdenciária, né? Conta um pouquinho, querida, porque você ajudou na concepção desse projeto da pós lá quando a gente começou a trabalhar a pós e depois quando a gente fez a mudança nas características. Conta um pouquinho pra gente qual que é o objetivo dessa pós. Bem, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação falar com todos vocês aqui, agradecer especialmente ao meu querido amigo Isaías, dizer que eu tenho um carinho muito grande, não só por ele, pela família dele, mas especialmente pelo curso jurídico, que foi quem me abriu as portas, efetivamente, para começar a lecionar em cursos aí a nível nacional. Bem, o advogado que procura o curso jurídico e vai pensar na pós de prática, tem que ter em mente o seguinte: quando ele chegar nos módulos que falam de direito previdenciário, ele terá à sua frente a concepção da diferença entre ser um despachante na matéria previdenciária e ser um advogado. Cursos oferecendo que o advogado pense que ele é advogado, mas na verdade ele é um mero despachante, nós temos vários, não só dentro de Curitiba, mas no cenário nacional. Agora, um curso que traga para esse advogado o conhecimento do que é a advocacia previdenciária e que faça esse advogado perceber algo que o cliente deseja, ou seja, que ele quer um advogado e não um mero despachante, é só no curso jurídico. Explico por quê. Toda a concepção do módulo de direito previdenciário foi pensada à luz de um tripé que alicerça a advocacia previdenciária de excelência. Qual é esse tripé? O aluno conhecer a questão do processo administrativo, professor Paulo Vitor. O aluno conhecer como é a advocacia privada, professora Melissa. E o aluno conhecer o que pensa a outra parte, professor Alberto Patino, que é procurador do INSS. O que significa isso? A reunião desses três professores de excelência faz com que o aluno consiga compreender o que é o universo de direito previdenciário, saindo daquela retórica, ou seja, daquele costume de que isso daqui é só protocolar que dá certo. Ou ainda, daquele costume muito feio de achar que a advocacia previdenciária tem que ter um volume muito grande de cliente para que tenha dinheiro. Não. O aluno do curso jurídico aprende como pensar o direito previdenciário desde o momento do primeiro atendimento. É isso que o Isaías falou. Qual foi a grande virada que nós tivemos aí na pós? Quando nós colocamos uma disciplina que eu adoro, é uma disciplina que eu amo de paixão, que é atendimento ao cliente previdenciário. Por que isso é um diferencial do curso? Porque é ali que você consegue compreender que você está num curso para sair com prática em advocacia e não para ser um despachante. E por isso que é ali que você compreende coisas que a professora Gilmara falou. Você ali compreende que a advocacia não atua só na parte da judicialização, mas principalmente a previdenciária, ela atua no pré-contencioso, ou seja, quantas e quantas questões estratégicas você resolve dentro do INSS. Abordando esta questão, esse tripé, é que o aluno sai da pós, ainda que tenha só um módulo de previdenciário, mas ele sai dali sabendo onde ele pesquisa, como ele pesquisa, quais são as estratégias, inclusive para montar o seu próprio escritório e saber gerir a questão previdenciária. No momento, Isaías, que nós temos que dizer, pós-reforma da Previdência, em que as demandas previdenciárias estão explodindo pelo país. Não é à toa que se diz que o maior demandado do país, historicamente, é o INSS. Então, se você quer saber a diferença entre um despachante e um advogado previdenciário, e se você quer saber exatamente por que a advocacia previdenciária é tão convidativa, não só na questão financeira, mas na questão de retorno social, venha para o curso jurídico. E não posso deixar de terminar minha fala sem responder o professor Adel. Sabe por quê? Porque o professor Adel falou que os criminalistas são os mais mega importantes. Pois é, mas na real, acho que são os previdenciaristas. Sabe por quê? Porque os previdenciaristas colocam o alimento na boca das pessoas, lidam com o verbo alimentar. Então, você que está em dúvida, é direito criminal, direito previdenciário, venha para o direito previdenciário, você terá uma realização profissional, financeiramente falando, mas também pessoal, porque você verá pessoas que, por vezes, estão com seus pais ou com suas mães presos, e quem consegue o dito auxílio reclusão é o previdenciarista. Então, venha para uma área que é uma área que só cresce num país em que idosos estão idosos a cada vez mais, e a doença efetivamente acaba transgredindo outras barreiras. Além do que, na linha do que o professor Adel colocou, quanto mais necessários forem os criminalistas,
mais necessários serão os previdenciaristas para conseguir benefício para toda essa população carcerária aí. Beleza? É verdade. E a Melissa Foma, gente, desde 2004, né, Mê? 2003. Desde 2003, a Melissa no Curjuri. Que honra, minha amiga. Obrigado por isso. Advogada extraordinária, de renome, maravilhosa. Agora, Ana, me conta uma coisa. É isso mesmo? Previdenciário e penal são as grandes áreas. Direito de trabalho... Quero uma parte. Claro, está concedido, professor. Não tá, a Ana não deixou. Só para dizer... Eu só professora Adel, com todo respeito, isso aqui é uma reunião de Zoom entre os professores da pós, não é júri, que tem tréplica. Não. Melissa, simplesmente a rainha do direito previdenciário brasileiro. Ah, garoto, essa é mesmo. Ana, conta, é isso mesmo? Ou será que a Justiça do Trabalho aí tem uma importância vital para nós? Eu não falo nem em termos de justiça do trabalho, né, Isaías? Veja só, a professora Melissa advoga contra o Estado, né? A professora Adel advoga contra o Estado. E no direito do trabalho eu posso advogar pelo trabalhador e pelo empregador, né? E todo mundo um dia na vida acaba sendo também empreendedor em alguma situação, ou mesmo tendo um empregado doméstico, enfim, e tem dúvidas até que ponto ele vai ter um prejuízo ou talvez uma implicação trabalhista, precisa de uma orientação, sendo empregado, sendo empregador. Olha o nosso novo mercado de trabalho, né? Olha a questão dos trabalhadores de plataformas, dos trabalhadores de aplicativos, dos Ubers, da questão dos entregadores. Olha toda essa discussão que a gente está tendo, que é riquíssima, né? O cara é empregado, não é empregado, que direitos que ele tem, que ele não tem. Enfim, a gente precisa saber de tudo. O direito do trabalho já estava à frente do seu tempo. A gente já falava em teletrabalho e agora, olha, todo mundo foi posto do dia para a noite, aí uma boa parte da população em teletrabalho. E daí, né? Como é que fica tudo isso? As pessoas ligando e perguntando quais são as regras, né? Como é que se aplica, como é que não se aplica. Então, é isso que eu digo. A Justiça do Trabalho ela é maravilhosa também, porque assim, o professor Adel, por exemplo, ele não vai poder dizer para a pessoa, né, quando a pessoa liga para ele, já matou o cidadão, né? Ele não vai poder dizer assim, olha, não, respira fundo aí, não mate, né? Não vai ter essa conversa, certo? Agora, no nosso caso do trabalho, as pessoas entram em contato com os advogados trabalhistas, e é isso que eu falei também do preventivo, no sentido, o que eu posso fazer? Diante dessa situação, o cenário é esse. E aí você vai dar as opções de tomada de decisão para essa pessoa, e é claro que a gente faz isso no curso jurídico, né? E a professora Gilmar até comentou essa questão da visita ao TRT e tudo. Os nossos alunos, Isa, já nos cursos passados, e nesse não vai ser diferente, quando eu dou o módulo de recursos, eu ensino até a preencher guia de preparo de recurso, tá? Manusear o sistema, é realmente a advocacia daí trabalhista na prática, os comentários de como fazer audiência, que palavras lá no acordo que eu fizer com a pessoa vão me isentar, né, de pagar tributos, ou que situações que eu consigo diminuir o custo para o meu cliente ou a vantagem para o meu cliente trabalhador, né? Eu costumo na pós, inclusive, fazer muito essa dualidade de quando você está advogando para trabalhador, quando você está advogando para empregador, o que é melhor, a questão das sustentações orais, como se inscrever para uma sustentação oral aqui no Paraná, mas dou dica de outros tribunais também, como é que funciona aqui, né? As sessões estavam, claro, presenciais, mas diante da questão da pandemia, todas as sessões são virtuais. Então, até o advogado do interior, que antes, normalmente, para não ter gasto com viagem, ele contratava as pessoas aqui, né, na capital, hoje, ele está podendo lá do seu escritório, da sua casa, de onde ele quiser, com acesso à internet, ele pode fazer sustentação oral no processo do cliente dele, mas essa questão da entrega dos memoriais, tudo isso a gente tem abordado, né? Até vou te dizer que a gente teve aí, né, Isa, uma semana de degustação da pós, com aulas de vários professores, e eu tive retorno de alunos nossos que não fizeram a pós ainda, mas assistiram às aulas, inclusive dizendo, nossa, prof, aquela aula que disponibilizaram tua, que você fala de conciliação, de dicas, de como fazer, o que não fazer, o que tem que constar, o que não, isso é super legal. Então, quer dizer, esse é um diferencial mesmo para o aluno do jurídico. A gente não tem medo de dizer para o aluno
o que na vida profissional, o que na vida prática faz diferença. A gente está ali para dividir, né? Eu acho que tem mercado, enfim, a gente não está ali para ficar, ai, não, mas isso eu não vou falar porque aqui, né, é a fórmula da Coca-Cola. Não, a gente fala, né? A gente fala porque daí vai depender de cada um também ir atrás e colocar as situações em prática. A gente só não advoga no processo com o aluno porque a gente precisa ganhar honorários também, né? Mas ensinar, enfim, é claro que a gente vai passar aí as orientações e os gaps aí, todas as dicas que a gente tem, com certeza, sem sombra de dúvidas. E é legal que os alunos falam de você, Ana. Fala assim, ó, a Ana ela tá falando, daqui a pouco ela vai fazendo uns links do como eu faço para utilizar o processo eletrônico, né? Como eu falo do PJE, como é que eu vou... Ela vai dando... Então, putz, você vai vendo cada etapazinha do processo, como que eu faço... Não, sensacional. O objetivo da pós é justamente esse. E pelo que você vai percebendo, claro, tem muita oportunidade do aluno entrar, mas uma coisa que eu tenho percebido, e aí eu quero fazer uma pergunta para todos vocês, para ver se eu estou muito errado na minha análise. Eu não advogo há muitos anos, e quando advoguei, tive uma advocacia tímida, porque o meu interesse maior era ser empresário de curso preparatório. Eu sempre fui ligado à educação desde muito cedo. O Adel acompanhou isso muito de perto, né? Até porque ajudou até na implementação do curso jurídico, como ele fala, o curso jurídico foi concebido na cozinha da casa dele, né, Adel? Mas assim, eu percebo o seguinte, vê se eu estou falando uma bobagem muito grande. A impressão que eu tenho é que os prestadores de serviço, seja do serviço que for, estão muito mal preparados. Às vezes você vai para uma emergência hospitalar e você, às vezes, é atendido por um médico que te dá um diagnóstico, muitas vezes equivocado, depois de ter feito exame, inclusive. Aconteceu isso com meu pai. Fizeram 2 diagnósticos equivocados com meu pai, já os 2 poderiam ter matado meu pai. Graças a Deus deu tempo de ir atrás de um profissional bem capacitado para poder ter um diagnóstico melhor e tratar situações que teriam, de fato, matado meu pai. 2 situações diferentes, momentos diferentes, doenças diferentes, e que, às vezes, você tem profissionais que realmente estão numa determinada posição, porque cá para nós, muitas vezes, você não tem nem quem pôr no lugar, porque a mão de obra, muitas vezes, é muito ruim. Isso eu disse um exemplo na medicina. E tem exemplos demais acontecendo isso dentro da advocacia. Minhas experiências contratando advogados, muitas vezes foram muito saudáveis, outras foram terríveis. Terríveis. Péssimos profissionais. Não estou dizendo o nome, não me sinto impedido de tecer esse tipo de comentário. E às vezes eu vejo muita gente falando assim, olha, não tem oportunidade. E eu questiono um pouco, porque eu sou empregador. Inclusive cliente da Pavelski. Né? Sou empregador, só que ela não me deixa pagar, mas sou cliente dela. Afinal, eu preciso do melhor advogado trabalhista. Né? Então, poxa, eu vejo que muitas vezes, gente, você não consegue contratar porque você contrata pessoas que não estão lá em cima, porque você não encontra no mercado pessoas com capacidade o bastante para poder te atender. O curso jurídico, na hora de contratar professor, na hora de aproximar professores, vocês sabem disso. A gente aproxima professores de extraordinária competência. Extraordinária competência. E não é fácil de achar. Às vezes você não consegue achar numa cidade a quantidade de profissionais para poder manter altíssimo nível. Onde eu quero chegar? Nós precisamos gerar uma base mais forte para as pessoas que vão advogar. E eu tenho entendido a nossa pós como uma base que está longe de ser a base fundamental do que o aluno precisa. Não estou com essa pretensão, não. Mas o que eu consigo entender da nossa pós é que ela consegue fazer um redirecionamento, colocar o cara pelo menos num caminho para ele começar a dar os primeiros passos de forma adequada. E tem muitos mais pela frente, é evidente. A impressão que eu tenho é que as pessoas são até bem formadas, mas falta uma base estrutural para a advocacia e falta também uma indicação do que elas têm que fazer do dali para frente. Aí parece que vão estragadas para o começo da coisa, depois não endireitam mais. E aí quando você precisa de um profissional, você não consegue se adequar. E pior, as pessoas dizem, não tenho oportunidade. Mas eu me questiono, e se as pessoas tivessem, não na formação profissional lá da faculdade, porque eu só acredito que seja boa, mas essa formação pós-faculdade, se elas estivessem bem endereçadas, será que a oportunidade não começava a aparecer? Porque as coisas começavam os escritórios começavam a ver que as pessoas estão melhores e assim elas têm direito a essas vagas e começam a substituir pessoas que não estão bem preparadas e começam a contratar esse tipo de gente. Eu vejo isso na minha atividade como empregador.
Comigo é assim, na minha empresa. Muitas vezes falta mão de obra qualificada. Na advocacia, não tem disso. E a nossa pós, ela não começa um direcionamento adequado para que isso aconteça? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bem, eu vou começar aqui porque eu tenho uma equipe de 14 colaboradores, né? E isso que o Isaías está falando é uma realidade, eu falo, nacional. Vou dar a última experiência que nós tivemos no escritório. O nosso escritório é um escritório de referência nacional, sim, tá? Eu não tenho problema algum de dizer isso. É reconhecido como tal. E, naturalmente, que nós queremos ter sempre ao nosso lado os melhores. E nós ficamos com uma vaga 6 meses aberta. 6 meses a vaga aberta. Por quê? Por causa desse problema que o Zé estava falando. A falta de preparação dos colegas que, às vezes, querem uma oportunidade, mas não se preparam adequadamente para essa oportunidade. Ou não se preparam adequadamente porque não sabem que precisam dessa formação. E daí, efetivamente, porque ainda não chegou neles essa informação e a importância de chegar neles essa informação. Ou efetivamente não se prepara adequadamente porque pensam que o fato de terem saído de uma faculdade de Direito e terem passado no exame da ordem já os qualifica para chegar no mercado de trabalho. E não. A faculdade de Direito, como qualquer outra faculdade, mas a de Direito especificamente, ela lhe dá várias nuances, depende da sua formação, algumas mais filosóficas, outras mais para concurso, outras mais para advocacia, só que ela não lhe dá a realidade da advocacia, que é literalmente, a gente não tem mais o balcão hoje nos tribunais, mas a gente tem hoje em dia uma coisa muito mais importante, que é o olho a olho com o cliente, e o segundo lugar, que é você saber gerir seu tempo de acordo com a tecnologia que está no Poder Judiciário. E várias pessoas, às vezes, são altamente qualificadas, mas não sabem fazer gestão de tempo. Então, elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho por não saberem gerir o seu próprio tempo, porque elas acham que elas podem pegar toda a teoria e jogar ali. E essa é o diferencial da pós jurídico. Por quê? Porque o jurídico faz com que o aluno consiga compreender que ele tem que ter conteúdo, que ele não pode ficar usando modelo, porque a utilização de modelos é o que faz com que não entre no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não tem mais aceito aquele padrão de modelos que algumas pessoas criaram durante a faculdade e acham que isso vai chegar em algum lugar. Então, aprende que tem que ter conhecimento técnico, aprende que não tem que usar modelo e o mais importante, o aluno no curso jurídico, ele aprende que uma questão prática, essencial para o cliente é tempo. Nenhum cliente quer alguém que vai levar tempo para compreender o universo das coisas. Quando ele procura um advogado, ele quer que aquele advogado já dê a resposta para ele. É uma coisa que a gente chama na gestão de escritórios da advocacia, né? Que é uma questão que se chama certo e correto. Você tem que entregar um serviço para uma pessoa e para isso você precisa fazer certo e correto da primeira vez. Você não tem que ficar pensando, depois eu vejo o problema do cliente. E por isso que eu quero pegar a fala da Pavelski e do Adel e casar com a da Gilmara pelo seguinte: o aluno do curso jurídico, quando ele chega lá e vai ter direito previdenciário, às vezes ele fala assim, nossa, eu quero previdenciário, então eu não quero assistir os outros módulos. Só para vocês saberem, o advogado previdenciário, para passar num teste hoje em dia, para entrar nos grandes escritórios de advocacia, ou para ele começar o próprio escritório dele de forma certa e correta, ele tem que conhecer direito do trabalho, direito tributário, ele tem que conhecer penal, processo penal, ele tem que conhecer processo civil, ele tem que conhecer direito das famílias, ele tem que conhecer civil. Sabe por quê? Porque não existe mais aquele mito da advocacia previdenciária de que eu conheço a lei 8.213 e sei previdenciário. Não. Por isso que é importante a pós do jurídico, porque quando ela fala de prática e ela fala de todas as áreas que vem passando, ela permite que quando você assista o módulo previdenciário, você vai escolher lá o momento que você vai assistir, mas na hora que você for assistir, você fala assim, puxa vida, eu tenho toda essa base, então eu vou entender o que a Melissa está falando quando a Melissa fala de poliamor. E por que o poliamor repercute no previdenciário? Eu vou entender por que a Melissa está falando de crime previdenciário, né, Adel? Eu vou entender por que a Melissa está falando de uma relação de trabalho, né, Pavelski? Então, por isso a importância do formato de como a pós foi idealizado. E principalmente vai entender de processo, né, Elaine? Quando eu for lá falar das questões processuais. Então, essa é a importância e por isso que esta pós, não estamos aqui garantindo que você vai arrumar um emprego depois disso, mas ela, com certeza, ela fará com que você tenha mais probabilidade de chegar numa vaga no escritório de advocacia ou de ter o seu escritório com êxito do que outras pessoas. Para fechar, Isaías, você não perguntou, mas uma coisa que eu acho importante,
o aluno que assistia essa nossa fala falou assim, ah, mas eu não vou trabalhar para os outros. O Isaías está falando trabalhar para os outros, a Melissa está falando trabalhar para os outros. Eu vou abrir o meu escritório. 90% dos escritórios de advogados que iniciam fecham em 2 anos. Então, assim, por quê? Que o volume é tão expressivo assim? Porque as pessoas não têm o fôlego para compreender que a advocacia é plantar, não é colher prematuramente, é plantar. E esse plantar pressupõe o quê? Que você conheça as várias áreas. No primeiro momento, você pode focar em uma especificamente, se você já tiver clientela, ou não. E daí, por isso, a vantagem da pós-jurídico. Ela permite que você consiga olhar o universo e ver quem é a tua clientela e oferecer o serviço. E daí, a partir disso, se estabelecer. Então, por isso, quem fala que a advocacia tende a acabar, várias pessoas têm falado isso, né? Ah, advocacia, coitados, jovens iniciantes, não tem mercado. Mercado sempre teve e sempre terá para os bons. E mais mercado terá ainda para os excelentes. Então, veja onde que você quer ficar. Né? É isso aí, Aninha. Se você me permite, né, isso que a professora Melissa falou da relação das áreas, eu ratifico, porque quantas vezes, né, Mel, a gente se telefona, inclusive a gente indica cliente uma para outra, a gente troca ideia de como é que vamos fazer, estratégia aqui, estratégia lá. Às vezes alguma coisa dá certo no previdenciário, não dá no trabalho, mas dá no trabalho e não dá no previdenciário, né? A gente vê até, eu brinco às vezes, um posicionamento meio esquizofrênico, assim, de certas decisões que a gente não entende, né? Com todo o respeito, mas é fato, né? E isso que a Melissa falou, eu também assino embaixo, sabe? Eu acho que eu já publiquei isso uma vez, o mundo tá cheio de nota 7, né? A gente tem que procurar sempre a excelência. Então, o que eu, inclusive, converso muito com os alunos que vêm me perguntar a respeito da pós do jurídico, assim, você não vai fazer só uma especialização, um curso na tua vida. Então, ele é o primeiro, que é aquele curso essencial para você que quer advogar, porque ele vai te dar uma abertura de visão para as várias áreas, e depois você decide, olha, realmente eu quero me especializar mais na área X. Aí você vai lá e busca o curso de especialização que é mais focado naquela área X. Eu acho que esse é um grande começo, é uma grande sacada aí para quem está iniciando agora no mercado de trabalho, né? Porque a gente vai realmente te ensinar, vamos dizer assim, o caminho das pedras. É esse o nosso objetivo mesmo. Elaine tá aí. Aula para graduação, 9º e 10º período, vejo que a maior preocupação deles é passar no exame. E eu falo, 6º ano é o pior. O 6º ano, 11º período, é o que te vai colocar em teste. Será que é isso que eu quero? Será que eu sei fazer? E o diferencial, e principalmente agora, né, dando a prática civil, trabalhando com petição inicial, trabalhando ali, quantos alunos vieram, professora? Eu não tive essa oportunidade lá no escritório modelo, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. E trabalhando, como a professora Melissa falou, trabalhando, otimizando o tempo, ensinando a fazer até o diagnóstico jurídico, sabendo interpretar o que o cliente está dizendo. Porque, por exemplo, se você ficar ouvindo sem saber pontuar, sem saber retirar, né, fazer aquele extrato, né, daquela conversa, o tempo não rende, o serviço demora, tudo isso. E ali a gente tem buscado desde ensinar a fazer o diagnóstico, até a postura, a escrita elegante, saber que o dicionário é o melhor amigo do advogado, usar sinônimos, né? Então, tudo isso. E a excelência, o 6º ano, com certeza, põe à prova. E eu brinco muito com eles, professora Melissa. Eu falo, se você quiser comprar lá aquele pendrive que tem 1000 petições, vai ser um investimento da sua vida. Só que você não vai pensar nunca. Porque você vai atender, você vai poder usar as suas 1000 petições. Mas os teus clientes não estão naquelas 1000 petições. Todo cliente traz uma história diferente. Então, saber a prática do curso, e eu tenho visto cada vez mais, é aprender a ler as entrelinhas. E o bom advogado é esse, aquele que lê as entrelinhas, aquele que desconstrói as decisões, né? Então, esse é o bom advogado. E a prática, com certeza, faz a diferença. Eu só queria também falar
o professor Adel disse do direito penal, a professora Melissa disse do direito previdenciário, a professora Ana Paula Pavelski falou do direito do trabalho, mas direito civil é vida, né, professora Adel? Me dê seus bens e me dê seu nome para ver para quem que o senhor procurará. Com certeza vai ser um colega civilista, né? O seu nome, então, com certeza. Os bens eu nem anseio tanto assim, né? Mas o nome a gente poderia trabalhar nesse bens também, né? Então, não é perfumaria, não é detalhe, é aquele que é o mais perfeito de todos, regula antes de nascer e fecha quando você não... Inclusive, agora nem quando suspira, porque agora tem todas as questões de congelamento, será que a gente pode ir para a criólise e voltar, essa insegurança jurídica? Então, agora nem para morrer mais tem paz, né? Então, tudo isso também está no meio. Só meu direito de resposta, que eu sei que não tem nem... né? Mas passando e defendendo a bandeira dos civilistas e meus colegas processualistas também. Gente, e aqui, já vou passar a palavra para a Adel, mas vocês veem que é uma bancada só de gente de excelência, né? Elaine, por exemplo, ela traz aí o direito civil, a prática civil, e ela traz junto o conhecimento dela como bacharel em psicologia, né? Então ela aplica aí a psicologia jurídica aí a prática do dia a dia e repassa muito isso na pós-graduação. Você vê aí Adel, Melissa e Pavelski. São 3 advogados, gente, que pelo amor de Deus, né? Como falou a Melissa, a advocacia dela nacional. E, poxa, pega aí a Adel, a Ana Paula Pavelski, o que eles têm feito e a representatividade deles no estado e fora dele é impressionante. Então, assim, a gente tem uma bancada, né, de professores que representam essa pós da nata, né? Tanto no campo acadêmico quanto no campo da advocacia. Mas e aí, Adel? Diga lá. Vamos lá. Olha só, acho que essa indagação que você formulou é muito importante. Eu tenho uma visão que se soma à visão das colegas, mas também eu considero que isso que você falou é absolutamente verdadeiro. Nós temos um nível baixíssimo na advocacia, em grande parte dela. Como a Pavelski falou, nós estamos com um mundo cheio de nota 7. E eu realmente acredito que se a pandemia não vai por fim à advocacia, e eu acredito que não, efetivamente a advocacia vai existir sempre porque nós somos um Estado de Direito depende do advogado, e quanto mais se consolida o Estado de Direito, mais forte fica o Estado de Direito, mais as instituições se consolidam. E não se enganem, momentos às vezes difíceis são justamente os momentos que permitem a consolidação das instituições, são os momentos que permitem justamente o desenvolvimento desse Estado de Direito. Então, mais o advogado se faz presente. Não é por acaso que a Constituição Federal estabeleceu a essencialidade do advogado para a administração da justiça, porque efetivamente o Estado de Direito depende integralmente do advogado. Só que eu acredito que a pandemia será sim um filtro. Os momentos posteriores da pandemia, eu acredito que serão um filtro. Será um filtro justamente naquilo que a Pavelski falou, naquilo que a Melissa falou. O mercado será muito pouco tolerante com os nota 7. O mercado será muito pouco tolerante com aquele que foi mais ou menos. O mercado será muito tolerante com o advogado das peças prontas, com o advogado do pendrive lá de modelos. Será muito pouco tolerante com esse. E esse talvez realmente tenda a ir desaparecendo do nosso mercado. Então aí, se você efetivamente quer que a sua advocacia, você terminou a sua faculdade de Direito para exercer ela e não, enfim, trabalhar em alguma outra atividade, efetivamente você tem que se preparar de uma forma particular, de uma forma especial. E olhar com muito carinho isso, esse somatório que o Isaías falou aqui no final. O aliar do conhecimento acadêmico, o aliar do conhecimento técnico de uma matéria, porque também não adianta uma prática vazia, uma prática para ensinar distorcidamente as coisas, mas o aliar isso do conhecimento acadêmico, e aí você vê o nível dos professores que me acompanham, e somado a isso o conhecimento prático, a capacidade prática, o conhecimento das atividades práticas. Isso pode sim ser um impulso importante para que você não seja um nota 7, para que você não seja o que eu acredito que neste momento pós-pandemia vai ser retirado do mercado. E vejam a paixão da Melissa ao defender o direito previdenciário, da Pavelski ao defender o direito do trabalho, da defesa do processo civil. Claro, você sabe que, na real, o direito penal está num patamar diferente, mas se sinta tocado com a paixão delas em defender esse posicionamento, porque mostra o nível da pós-graduação que você vai ter,
de professores que são todos eles apaixonados pelas áreas, que são apaixonados por aquilo que estão defendendo aquilo com um amor impressionante. E isso deve ser um fator importante para você observar. São pessoas que têm um engajamento tão grande na área que estão, que conseguem olhar com esse olhar tão profundo e tão carinhoso e extrair o melhor dessa área. Eu acredito que esse aspecto, sabe, Isaías, é um aspecto a ser destacado nessa pós-graduação do jurídico. Não são pessoas que simplesmente estão ali porque eventualmente estão precisando dar uma aula e daí vão dar uma aula lá daquela matéria que de alguma forma leram um pouquinho. Não, são pessoas realmente apaixonadas, pessoas de alguma forma referência na sua área, e com isso a pessoa tem a possibilidade de ter um conhecimento que é realmente espetacular. E sair deste campo que eu acredito que a pandemia vai nos separar e ingressar naquele grupo de pessoas que efetivamente vai continuar no mercado profissional, vai construir uma carreira de excelência, quer seja trabalhando num grande escritório, quer abrindo o seu escritório, quer no início trabalhando com todas essas áreas, com esse pool, esse plexo de conhecimentos, quer já de início afinando para uma área, mas enfim, vai conseguir ter essa visão. Eu acredito que ajuda bastante, sim. Eu fico até assim constrangido de falar com gigantes, como são as colegas que acompanham cada uma na sua área e tal, porque efetivamente é um privilégio para um aluno uma pós com essa característica. Gente, só queria deixar aqui... Posso falar? Claro, Gilmar, por favor. Eu queria falar a respeito dessa experiência prática e o que a nossa pós permite. Como nós somos uma parceria com a Faculdade FESP, a qual a professora Elaine é professora, a FESP ela tem um convênio com a maioria das instituições e permite que o nosso aluno ele pratique o estágio de pós-graduação. Então, se você não teve a possibilidade de fazer o exercício durante a sua faculdade, se você ainda não tem um escritório, se você não tem o seu ou não conseguiu atuar, importante é você ter essa experiência. Então, você pode ter essa experiência por meio do estágio de pós-graduação. A FESP, que é uma fundação, ela é conveniada com a maioria dos órgãos públicos e com os escritórios de advocacia. Agora, se você quer fazer estágio e esse escritório ainda não é conveniado, a FESP proporciona que a gente verifique e faça o convênio com esse escritório para que você efetive esse estágio de pós-graduação. Então, após nossa prática, além de momento de aprender, permite o estágio de pós-graduação. E nos órgãos públicos, isso é feito mediante concurso e com remuneração. Então, é uma excelente maneira de iniciar. Então, se você ainda não advoga, mas você quer aprender e você quer colocar em prática, o estágio de pós-graduação é uma forma de você exercitar aquilo que nós vamos estar falando na teoria, né? E vai conseguir trabalhar. Então, a pós permite essa vivência prática por meio do estágio de pós-graduação. Gente, muito legal esse bate-papo. Quero agradecer a vocês. Vocês são extraordinários, excelentes advogados, queridos amigos, extraordinários professores. Então, fica com vocês aí para poder se despedir dos nossos alunos. Por favor, fique à vontade. Vou passar primeiro para o Adel. Olha, muito obrigado por ter participado desse momento tão especial, de ter revisto, ainda que à distância, nesse momento em que estamos distantes, tantos amigos queridos. Espero encontrar cada um daqueles que nos acompanham na nossa pós-graduação. Será um prazer poder, de alguma forma, compartilhar com vocês, aprendermos juntos e caminharmos sempre em prol de uma advocacia melhor, tá bom? Um forte abraço para vocês. Melissa? Então, pessoal, foi uma satisfação dividir esse tempo aqui com vocês. Espero todos vocês na nossa pós-graduação do curso jurídico. Lembrando a você, se você quer saber a diferença entre um despachante e um advogado, venha para a nossa pós. Com certeza, uma pós de excelência. Elaine? Eu espero todos na nossa pós. Vocês vão ver como a prática leva sim à perfeição, ter contato com o processo, saber o que fazer e, acima de tudo, o que não fazer. É lá que você vai ter a oportunidade. Conto com vocês. Gilmara? Olá, queridos futuros alunos. Vocês perceberam que a equipe que está conosco nessa pós-graduação é uma equipe de peso, apaixonada por aquilo que faz e faz com excelência. Então, esses serão os seus professores, esses serão aqueles que vocês podem
tirar as suas dúvidas e fazer com que a sua advocacia iniciante seja sem erros. Contem conosco. Ana? Muito bem, queridos alunos, nossos futuros alunos da pós do Jurídico, estão todos super convidados para fazerem parte do nosso quadro aí da especialização. Com certeza vocês terão as mais variadas áreas do direito aqui, o previdenciário, o trabalho, o penal, o civil, na prática, né? Convido vocês a realmente serem advogados iniciantes de excelência, e mesmo você que já é advogado tem alguns anos, certamente vai ter assuntos para se atualizar e melhorar aí no seu desempenho profissional. Vem para a pós com a gente. E, gente, completando, quero até passar uma situação a vocês, né? Que sei que a gente está falando aqui em aspectos práticos da pós, mas lembrar vocês que a pós ela é muito aberta a qualquer momento receber os alunos. Nós temos várias entradas, nós temos a pós online. E lembrar você vai ter muitas atividades a fazer. É uma pós diferente, de fato. Quem quer uma pós científica não é o objetivo do jurídico. O objetivo é te ensinar a advogar, né? E como falou há pouco, salvo engano, a Ana, falando sobre que é uma pós para você poder iniciar um projeto. E daqui a pouco você vai acabar escolhendo também fazer, quem sabe, uma outra especialização numa área mais específica, para que você tenha um aprofundamento maior, mas aqui você vai aprender a advogar, aqui você vai ter o teu endereçamento correto para a atividade de advocacia, seja montando teu próprio escritório, seja advogando em algum escritório. Nós vamos te esperar ansiosamente e você vai ver que vai fazer a diferença na tua vida profissional. Mais uma vez, Adel, Elaine, Gilmara, Melissa, Ana, obrigado pela gentil participação de vocês. Vocês honram a advocacia paranaense brasileira. Um grande abraço, gente.